No capítulo desta quarta-feira, 31 de agosto, da novela A Favorita, Donatella entra na casa de Dodge escondido e consegue achar o DVD que crimina Flora. Ela diz finalmente. Dodge acha estranho os cachorros estarem latindo muito. Ele solta um deles. Donatella corre do cachorro e tenta pular o muro, mas ele consegue agarrar na calça dela. Ela faz cara de medo, mas consegue fugir. Dodge vai até o portão onde o cachorro estava e pergunta o que foi, Gastão. Tinha alguém aí? O cachorro late. Dodge olha para fora desconfiado. Ele vai até a parte de fora olhar, só que Donatella está escondida. O telefone de Gonçalo toca e ele olha a ligação. Ele diz que é a operadora. Ele pensava que era o capitão Hélio que estava ligando para falar sobre o sequestro. Flora fica tensa na hora, e Haley diz para Gonçalo que se Dodge estiver mesmo envolvido no sequestro e ele precisar de alguém para dar uma surra nele, ele é candidato, hein? Flora se mete e diz para Haley que o Dodge não tem inteligência para armar um sequestro. Pedro diz que ele não colocaria a mão no fogo por causa do Dodge. Flora fica sem graça e diz: nem eu tô falando porque eu acho difícil, mas eu também não sei. Dodge volta para dentro da mansão e vê que os livros estão revirados e tem um no chão. Ele fica preocupado com o DVD. Ele procura por dentro do livro e vê que não está mais lá. Ele fica pensativo e diz: aquela desgraçada da Manu, eu pego aquela vadia. Manu aparece na casa de Silene pedindo perdão para ela, dizendo que ela foi uma tonta e pede para ela deixá-la voltar a trabalhar lá. Ela se ajoelha para Silene pedindo por favor, pelo amor de Deus. As meninas saem a favor de Manu para que Silene aceite ela de volta. Silene diz: e eu que pensei que já tivesse me livrado dessa encrenca. Flora aparece para atormentar Pedro e pergunta se ele está se distraindo com o fogo. Pedro diz: uns olham e outros brincam com o fogo, como você. Ela pergunta por que ele está dizendo isso, ela não entendeu. Pedro diz: apesar da sua frieza e da sua vocação para a maldade, até você comete pequenos erros quando escolhe os seus comparsas. O Dodge pode ser o começo do seu fim, Flora. O senhor anda tão confiante, papai. O senhor está sendo ajudado por alguém. Será que aquela pessoa que o senhor disse que voltou para o jogo? Essa pessoa existe mesmo, papai? Porque se ela existe, eu acho que eu deveria saber. Pedro fica com medo de Flora e diz que não tem pessoa nenhuma. A ponta desse ferro deve queimar feio, hein, papai? Pedro grita: socorro! Flora coloca o ferro quente na mão de Pedro e ele grita: ai, ai! Todos aparecem e Irene pergunta o que foi que aconteceu. Ela diz: ai meu Deus, a ponta do ferro da lareira encostou na mão do papai. Como eu sou desastrada, meu Deus! Gonçalo olha a mão de Pedro e diz que não foi nada, foi apenas superficial. Flora se finge de inocente e diz: ai, paizinho, desculpa, meu Deus. Pedro olha para ela horrorizado. Gonçalo manda ela ficar tranquila, porque ele mesmo já se queimou muitas vezes com o ferro da lareira. Não foi nada demais. Flora fica olhando para Pedro com raiva. Dodge invade a casa de Silene dizendo: vamos embora para casa, Manu, sua vadia. Ele sai arrastando ela pelo cabelo e diz que se alguém se meter vai levar uma porrada. Manu pede por favor para Silene fazer alguma coisa. Mas Silene não faz nada e diz para as meninas deixarem ela. Ela fez a escolha dela, ela que pague o preço. Lara pergunta o que foi para Haley. Ela notou que ele está tão distante. Ele diz: nós dois somos de mundos tão diferentes, né, Lara? Ela diz: e daí? Você não tá comigo por causa de dinheiro e nem eu estou aí para dinheiro. Ele diz que não é isso, não tem nada a ver com grana. Independente do dinheiro, você é uma menina tão especial. Você é completamente diferente de qualquer outra garota que eu já conheci. É que às vezes eu acho que eu não te mereço, que não tem nada a ver. Lara pergunta: que papo é esse? Você tá querendo terminar? Ele diz: não, eu te adoro. Então, não é isso que importa numa relação quando cada um está afim e entra com o que tem? Haley diz que sim. Cassiano chega em casa na hora em que Maria do Céu está lá. Ela abre o sorriso e diz: oi, Cassiano. Ele também fica olhando para ela com os olhos brilhando. Ele pergunta se está tudo bem com ela. Ela diz tudo. Eu escuto a sua música todo dia, Cassiano. Cassiano sorri sem graça.
e ela diz que cada vez mais ela tem a certeza de que ele é um príncipe. Lorena dá o telefone de Gleice para Maria do Céu. Léo escuta Cida e Átila conversando sobre o que eles tiveram no passado. Solange, a mulher que Dedina expulsou da casa de Damião, é a presidente dos moradores. Ela chega lá e Dedina fica toda desconfiada. Elias diz para Solange que não dá para resolver tudo de uma vez. Ela fica olhando para Elias e Damião olha para ele preocupado com os olhos arregalados. E Elias continua dizendo que não há recursos suficientes para resolver todos os problemas. Ela diz como não, tudo que estamos reivindicando faz parte do seu programa de campanha. Mas a periferia não tem vez, né? Elias diz não, opa, isso não, vocês sabem muito bem que isso... Solange olha para Dedina que fica toda desconfiada, que muitas coisas não dependem de mim, tem que passar pela Câmara dos Vereadores. Solange olha para Damião e diz para Elias que ele é um fraco, e é por essas e outras que eu acho que o senhor... Damião não deixa ela terminar de falar e diz, não gente, espera aí, essa reunião não vai dar em nada, a gente tem que ter um pouquinho mais de organização. Damião fica falando com Solange tentando encontrar uma solução para os moradores. Solange, antes de ir embora, chega perto de Elias e diz, eu tenho pena do senhor prefeito. Elias fica olhando para ela sem entender nada. Solange vai embora com os moradores. Dodge pressiona Manu para ela falar que foi ela quem pegou o DVD. Manu jura que não foi ela quem pegou o DVD. Ele grita, então quem foi? Alguém entrou aqui dentro e pegou o DVD. Eles vão até o portão e Dodge acha um pedaço de pano jeans. Ele diz, então foi por aqui que o ladrão fugiu. E Manu pergunta se agora ele acredita nela. Pedro e Donatella ficam horrorizados ao ver o DVD com a prova de que Flora matou o Salvatore. Pedro diz, meu Deus do céu. Donatella, a gente tem que levar isso imediatamente para a polícia. Donatella diz, ainda não, seu Pedro, eu gostaria que o senhor fizesse um favor para mim, antes de a gente entregar esse material para a polícia. Era colocar esse DVD no aparelho da sala da dona Irene e do seu Gonçalo. Eu mereço essa alegria da família Fontini ver na tela de sua televisão a Flora dando 3 tiros no peito do Dr. Salvatore. Estela cai de bicicleta e Catarina ajuda ela cuidando do ferimento da mão dela. Estela diz que ela está preocupada com o restaurante. Ela não sabe o que fazer, pois ela só está com uma pessoa lá. A outra está de folga e ela nem começou a fazer a janta ainda. Catarina oferece ajuda para Estela. Estela aceita a ajuda dela. Dodge conta para Silveirinha que o DVD que contém a morte do Salvatore sumiu da casa dele e ele pede para ele levar ele até a Flora. Silveirinha fica olhando para ele assustado. Flora fica irritada ao ver Dodge na casa onde ela está morando no rancho. Ela pergunta o que ele está fazendo lá e o chama de doido. E se alguém pegar ele? Dodge diz que aconteceu uma coisa grave. Ele não teria ido lá se não fosse urgente. Ela diz que nada justifica nenhuma urgência, nada. Dodge diz o DVD sumiu, Flora. Ela pergunta o DVD do Salvatore? Dodge diz sim. E ela pergunta como sumiu. Eu não sei, entraram na minha casa e roubaram, caramba. Flora diz que ele é muito cara de pau. Ele grava um DVD para chantagear ela e quando roubam ele ainda tem a coragem de ir lá chorar pitanga pra ela. O que me impede de te matar, hein, Dodge? O que me impede de acabar com a tua raça agora mesmo? Dodge manda ela se ligar. Se ela acha que ele teria vindo até a linha de fogo dela se ele não tivesse protegido... Ah, pelo amor de Deus, eu só vim até aqui porque se esse DVD cair em mãos erradas, a gente tá ferrado. Então a gente tem que se unir para evitar que isso aconteça enquanto é tempo. Flora, irritada, diz, pelo amor de Deus, era só o que me faltava. Halley pergunta para Cassiano se ele preparou o relatório que ele pediu para ele. Cassiano manda Halley se catar. Você acha que eu vou dar satisfações para um cara feito você que entrou na fábrica pela janela e quer tirar onda com um funcionário que estudou e se especializou? Halley diz, de jeito nenhum. Eu entrei aqui na fábrica porque o Dr. Gonçalo me convidou. Eu não pedi para entrar na fábrica. E se isso te incomoda, problema é seu, Cassiano. O Dr. Gonçalo te convidou porque você namora a Lara, senão você não estava aqui, cara. Halley diz não, porque você também namorou a Lara e nem por isso subiu de posição. Cassiano dá um soco em Halley e os dois se atracam na fábrica. Gonçalo diz que é inadmissível o comportamento desse rapaz e ele merece ir pra rua. Halley diz não, Dr. Gonçalo, o problema dele é pessoal. É comigo, não tem nada a ver com a empresa.
Lara diz que ainda bem que ele falou isso. Gonçalo diz que ele vai tratar do problema pessoal fora do local de trabalho. Lara diz para Cassiano entender uma coisa, que o ralé não tem nada a ver com o fim do namoro deles. Se ele tem alguma coisa para falar ou resolver, tem que ser com ela. Se ele não tem nada a ver com o fim do nosso namoro, por que a gente terminou? Lara diz que se eles não estão mais juntos é porque o sentimento acabou. Cassiano pergunta se acabou mesmo. Lara olha para ele séria por ele estar perguntando isso. Ele diz: tudo bem, eu tenho que ir embora mesmo, desculpa qualquer coisa. Léo diz para Lorena que se ele fosse ela não deixaria a irmãzinha dela solta perto do maridinho dela. O passado desses dois, Lorena, é bem picante. Lorena diz que se ele quer falar alguma coisa é para ele falar na cara dela, não é para ele ficar insinuando coisas. Ela chama ele de cafajeste canalha. Ela olha para Átila e diz que Léo estava insinuando que ele é a Cida. Átila, você está escondendo alguma coisa de mim? Ele diz: eu? Léo vai até o restaurante de Estela e dá de cara com Catarina lá. Ele diz: Catarina, o que você está fazendo aqui? Ela fica olhando para ele assustada. Silveirinha e Dodge dizem para a Flora que eles acham que foi o Zé Bob quem pegou o DVD. Ela vê Pedro pela janela todo nervoso e diz: não, a minha intuição me diz que quem está com esse DVD é outra pessoa. Silveirinha pergunta do que ela está falando, quem ela acha que pegou esse DVD. Ela aponta lá para fora e os dois veem Pedro. Flora diz que ele é a única pessoa que desconfia deles. Silveirinha diz: como é que o Pedro iria saber da existência desse DVD? Ele deve ter escutado alguma conversa nossa. Dodge não acredita que seja Pedro. Silveirinha diz que ele concorda com o Dodge. Um velho doente, como é que ele iria pular aquele muro depois de ter roubado o DVD? Ainda mais com uma mordida de um Rottweiler. Flora diz: mas ele disse que tem mais gente na parada, gente que nós pensávamos que estava fora do jogo, mas que continua nativa. Dodge pergunta de quem será que ele pode estar falando. Eu não sei, eu tentei dar uma prensa no velho, mas ele não abriu. Nós temos que agir o mais rápido possível. O importante é sem deixar nenhum rastro. Lorena pergunta para Átila novamente se ele está escondendo alguma coisa dela. Átila fica calado e Lorena diz que quem cala consente, é isso? O que você está escondendo de mim? Tem a ver com a Cida, Átila? Átila diz que o que aconteceu é passado. Ela diz: então é verdade, você teve um caso com a minha irmã. Átila diz que isso não tem importância, isso faz tanto tempo. Lorena pergunta quando? Ele diz 10 anos. Lorena chora e diz que há 10 anos eles eram casados. O Cassiano era um garotinho. Você teve um caso com a minha irmã e eu nunca soube de nada? Ele diz: Lorena, meu amor, isso não tem importância, isso foi um erro do passado. Lorena grita mandando ele calar a boca. Ela sai revoltada para ir tirar satisfações com Cida. Átila fica lá chorando. Léo diz para Catarina: olha lá a tua irmã, ela está com cara de quem engoliu um marimbondo. Catarina diz: ela está indo para a casa do pai, será que aconteceu alguma coisa? Léo com cara cínica diz que deve ter acontecido. Catarina pergunta do que ele está sabendo e ele diz: eu, Catarina, nada. Lorena chega com um carrão de cena para cima de Cida perguntando como é que ela teve coragem de fazer isso com ela. Cida pergunta o que foi que aconteceu. Lorena manda ela deixar de ser cínica. Eu sei de tudo, você e o Átila. É isso, eu vou te arrebentar, Cida. Yolanda pede para Lorena ficar calma. Mãe, ela tem um caso com o Átila, com meu marido, sua piranha. Cida diz que não tem caso nenhum com Átila, mas na verdade no passado teve. Lorena avança para cima de Cida. Yolanda tira Lorena de cima de Cida, mandando ela se controlar. Lorena diz que ela não está acreditando nisso. Cida, você me traiu. Cida chora pedindo desculpas para Lorena, mas isso aconteceu há muito tempo, eu juro. Eu me arrependi, agora nunca mais ele tocou um dedo em mim. Yolanda diz que ela sabia que isso um dia iria vir à tona. Tanto que eu te pedi, você não deveria ter voltado. Você viu a desgraça que você arrumou? Lorena pergunta para Yolanda se ela sabia disso. Todo mundo sabia, menos eu. Meu Deus do céu, eu era a única que não sabia isso? Cida diz que ela não sabia porque não tinha importância. Isso foi uma coisa do passado. Uma atitude impensada. Eu juro, minha irmã, acredita em mim. Eu fiz de tudo para ficar longe do Átila. Eu fui embora daqui, eu sumi daqui. Lorena diz: você sumiu e voltou. O que é? Não resistiu à tentação, foi isso? Foi trabalhar com ele na van lado a lado. Deixa de ser cínica, Cida. Ela diz: porque você pediu, você ficou insistindo, eu não queria. Ela diz: claro, além de cega eu sou uma idiota. Eu fui jogar o meu marido logo em cima de quem? De você, né?
que nunca resistiu a um homem casado. É uma piranha vagabunda mesmo. Eu não quero nunca mais olhar pra tua cara, Cida. Cida fica chorando. Cassiano pede desculpas a Gonçalo dizendo que ele não se comportou bem hoje, deixando que os problemas pessoais atrapalhassem o trabalho dele. Eu sei que eu errei. Gonçalo diz que ele acha ótimo que ele tenha noção da besteira que ele está fazendo, para que isso não se repita. Só mais uma coisa, doutor Gonçalo. Eu estou me demitindo da fábrica. Se eu achasse que isso era motivo para a demissão, eu mesmo teria feito, não é o caso. Vá para casa e esfrie a cabeça. Cassiano diz não, eu já tomei a decisão. Eu queria agradecer ao senhor todas as oportunidades, as chances. Eu acho que vai ser melhor sim. Eu acho que você está se precipitando, mas se a decisão está tomada muito bem, eu aceito a sua demissão. Dodge flagra Pedro assistindo o DVD que Flora está matando Salvatore. Pedro diz, meu pai do céu. Cassiano vê Lorena chorando e pergunta o que foi. Lorena diz que ela descobriu que o pai dele e a tia dele, Cida, eles traíram ela. Cassiano abraça a mãe dando apoio a ela. Rita diz para Romildo que eles estão indo embora, já está na hora deles tomarem um rumo na vida deles. Camila diz, mas mãe, a gente não tem onde ficar. Didu diz, mas a gente arranja, Camila. Camila diz, eu não vou sair daqui, eu não vou. Romildo tenta convencer Rita a pensar bem, para ela não tomar uma decisão precipitada. Eu nunca tive tão certa de uma coisa na minha vida, doutor Romildo. Gurgel vai até o jornal onde Zé Bob trabalha e assume a culpa do prédio ter quase caído. Tuca e Zé Bob ficam impressionados por ele estar assumindo a culpa para livrar Romildo. Átila e Léo brigam no restaurante de Estela. Átila diz para Cassiano que ele nunca quis magoar a mãe dele. O que aconteceu foi há muito tempo. Aquele maldito do Léo escutou uma conversinha e ele foi falar para Lorena. Cassiano diz que se ele ouviu alguma conversa é porque essa história ainda existe. E se você e a tia Cida ficam falando sobre isso, é porque alguma coisa está acontecendo. Átila diz que desde quando Cida voltou não aconteceu nada. Eles têm uma atração, mas não aconteceu nada. Pedro diz a todos no rancho que agora ele tem uma prova cabal terrível, mas irrefutável, que foi a Flora quem matou o Dr. Salvatore. Lara diz, vô, pelo amor de Deus. Pedro diz que ele vai mostrar para eles. Eles vão ver, é um filme, está provado em imagens. Vocês vão ver. Flora pega no rosto se fingindo de preocupada. Ela quer que vocês pensem que eu estou ficando louco, mas agora vocês vão ver o que é maldade, loucura e demência. Flora olha para ele com raiva. Pedro diz que ele estava assistindo na outra casa quando a luz apagou, o disco ficou preso dentro do aparelho. Irene diz, seu Pedro, calma, o senhor está tendo alucinações. Gonçalo diz, seu Pedro, a sua filha é inocente. O disco prova o contrário. Lara diz que já deve ter voltado à luz. Eles vão até outra casa tirar o DVD e trazem ele para lá para eles verem. Flora diz, coitado do meu pai, teve uma recaída, meu Deus. Gonçalo pede desculpas para a Flora por a Lara dar ouvidos para o pai dela. Será que ela não percebe que ele está tendo uma crise psicótica? Yolanda consola Lorena. Cida vai embora novamente e Catarina é a única que se despede da irmã. Pedro diz para todos que ele espera que eles estejam preparados para ver o DVD.